Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 42. É um texto longo, então eu selecionei alguns versículos. Nós iremos ler Gênesis 42, de 1 a 3, depois de 6 a 13 e 18 a 24. Amém? Para você que está com a Bíblia, acompanhe. Quem não está com a Bíblia, tem no telão ali, vai estar no telão. Diz assim o texto: quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. Jacó reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais novo. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. Se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso, agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Amém? Curve a sua cabeça mais um instante, gostaria de estar orando por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu quero te louvar e te adorar neste lugar, Senhor. Como é bom estar, ó Deus, Senhor, neste lugar. Como é bom poder te buscar, sentir a tua presença sobre as nossas vidas. E neste momento tão precioso, Pai, que é o momento, ó Deus, de ouvirmos a tua palavra. Que o Senhor possa se derramar, ó Deus, aqui no nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, venha encher as nossas vidas com essa palavra. Que o Senhor venha nos curar, nos transformar, nos restaurar. Que possamos sair daqui, ó Deus, totalmente transformados por aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio. Nos curvamos diante de Ti, declaramos que Tu és bem-vindo,
declaramos que Tu és o principal, que Tu és o dono da igreja, o dono das nossas vidas. Que o Senhor possa usar da minha vida, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa se derramar através de mim neste lugar. Palavra que alimenta, palavra, ó Deus, que vem como uma resposta. Palavra que vem como um socorro, como um alívio, Senhor, nas nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira que Tu queres, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em janeiro de 2019, nós fomos para o sertão. Foi a primeira vez que eu fui ao sertão do Pernambuco. Foram 12 dias de viagem fora de casa. Nós fomos de ônibus, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Uma viagem muito cansativa. Não sei quantos já fizeram viagem longa aí de carro ou de ônibus, mas é muito cansativo. E chegando lá, foram dias muito intensos, de muito trabalho, de muita obra. Nós fomos em 50 pessoas para lá, e eu fui com a responsabilidade de cozinhar para esse grupo todo, de 50 pessoas. Só que não eram 50 pessoas, né? 50 pessoas foram daqui. Porque ia dando a hora do almoço, do café, do jantar, e você via as pessoas chegando lá, as pessoas da cidade, as pessoas dos vilarejos ali, chegando para comer com a gente. Graças a Deus que a minha mãe me ensinou a ser um pouquinho exagerada. Então, 100 pessoas comiam ali e ainda sobrava, não faltou comida. Mas era uma responsabilidade muito grande, era muito precário, porque não tinha uma estrutura para a gente cozinhar, não tinha água na torneira, tínhamos que comprar galões de água para cozinhar. Mosquito, gente, eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. Para mexer nas panelas, eu tinha que colocar a tampa e mexer assim, ó, no buraquinho, assim, um espacinho, porque senão as moscas caíam dentro da panela. É algo assim, quem foi sabe exatamente o que eu estou falando. Era assim, muita mosca. E foram dias que nós acordávamos muito cedo, trabalhávamos o dia todo, depois do almoço saíamos para os vilarejos, andávamos quilômetros a pé, ali naqueles lugares de roça, visitando, pregando a palavra. À noite fazíamos o culto, depois distribuição de roupa, de cesta básica. E por volta de 10 horas, 10h30 da noite, a gente retornava para a base missionária. E nós íamos ainda fazer janta. E houve dias que 2 horas da manhã eu estava lá, tomando banho, na água que saía assim, um pouquinho de água que saía no cano. Não tinha nem chuveiro para tomar banho. Era um cano na parede, aquela água gelada, e eu detesto a água gelada. E era assim os nossos dias. Retornamos para Guará, naquela correria, sem parar, sem descansar. Por quê? Depois de 15 dias ali, nós íamos ter o retiro para 150 pessoas. Então, eu não podia ter um tempo de descanso, já emendei, fazendo ali as escalas, lista de compra, preparando tudo, comprando as coisas para o retiro. E ainda tínhamos um encontro de casais em que iríamos pregar em São Paulo antes do retiro. Então eu estava assim, eu falo que eu não sou ligada no 220, mas estava uma correria, eu não tinha parado, eu não descansei depois do sertão. Fui emendando uma coisa na outra. E alguns dias depois, numa madrugada, eu acordei sentindo muitas dores, uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma dor muito forte, e me deu crise de vômito, e eu tomava remédio, nada passava. Eu fui para o chuveiro de madrugada para ver se a água quente aliviava um pouco aquela dor, e nada aliviava, muito pelo contrário, foi piorando. E às 6 horas da manhã, eu chamei o Vanderlei e pedi para o Vanderlei, falou: amor, me leva para o hospital, porque eu não estou aguentando de dor. E eu fui para o hospital naquele dia.
O médico me examinou e falou para mim, provavelmente uma virose. Alguma coisa que você comeu te fez mal e está dando todas essas reações. E eu vou te colocar no soro, vou te dar um remédio para dor e você vai melhorar e vai para casa. Só que não foi assim. Eu fui piorando ainda mais, as dores foram se tornando mais intensas, e um frio, uma febre, e nada melhorava. Eles deram todos os tipos de remédio para dor e não cortava aquela dor. Então o médico falou, vamos fazer uma tomografia para ver o que está acontecendo com você. E eu fiz a tomografia, e depois uma outra médica veio falar comigo, e ela falou assim, olha, essa tomografia mostrou o que está acontecendo com você. Revelou o que estava causando aquela dor, aquele mal-estar. Ela falou, você está com uma pedra no canal da urina. Essa pedra é muito grande, não tem como você expelir essa pedra. Você vai ter que tirar. E nós já chamamos o médico especialista, ele está vindo de Lorena para cá para te atender. E o médico chegou, eu já estava no quarto, sendo internada. E o médico falou para mim, falou, olha, é uma pedra muito grande. E ela não vai nem para frente, nem para trás. Por isso essa dor que você está sentindo é por causa disso. Então nós vamos expelir, né? Vamos explodir essa pedra. Você vai passar por uma pequena cirurgia, coisa simples. Amanhã você já pode voltar para casa. Mas precisava a liberação do plano de saúde. Ele falou, aliás, eu vou fazer essa cirurgia amanhã, porque o plano de saúde ainda não liberou. Eu falei, tudo bem. Passado 5 minutos depois que ele saiu do quarto, ele retornou. E ele falou assim para o Vanderlei, eu não vou esperar até amanhã. Você assina um termo de responsabilidade, eu vou operar ela hoje. Eu tenho uma consulta para fazer em Lorena, vou lá e volto e vou operar você. E foi assim. Ele chegou por volta de 5h30, 6 horas, eu subi para o centro cirúrgico. E algo que era muito simples, muito rápido que ele falou, eu fiquei aproximadamente 3 horas. A Érica estava lá no hospital, no centro cirúrgico. E no dia seguinte o médico foi falar comigo no quarto. E ele falou para mim assim, eu falei, olha, quando nós fomos mexer em você, o seu rim estava todo tomado de pus, estava todo infeccionado. Nós precisamos lavar, foi preciso lavar o seu rim. E por pouco você não perdeu esse rim. Então você não vai poder sair do hospital. Você vai ter que continuar internada fazendo tratamento. Passou mais um dia, eu comecei a sentir um incômodo muito grande no peito, uma tosse. E foi feito novamente uma tomografia. E agora essa infecção já tinha passado, subido para o pulmão. E algo que era de um dia para o outro, eu passei dias no hospital. E um dia o médico foi lá me visitar com o médico que havia ajudado ele ali na cirurgia. E ele fez a seguinte pergunta para mim, ele falou, olha, você tem certeza que você não estava sentindo nada antes? Você só sentiu essa dor no dia que você veio para o hospital? Eu falei, sim. Não senti nada, não tive nenhum mal-estar, não tive nenhuma dor. E ele falou para mim, é simplesmente impossível você não estar sentindo nada diante, assim, daquilo que o exame estava demonstrando, de tudo que você estava passando. Havia uma enfermidade, sim. Mas existem pessoas que são resistentes à dor. E isso é comprovado cientificamente. E com certeza você é uma dessas pessoas. Você já deveria estar com algum incômodo, alguma dor, mas o seu organismo não estava sentindo. E por pouco você não teve uma infecção generalizada e perdeu a sua vida. Ele falou dessa maneira para mim. Semana passada, na terça-feira, eu acordei às 6 da manhã para chamar a Larissa para a escola. E eu não acordei bem, muitas dores de cabeça, muita dor no corpo, calafrios. E eu falei para o Vanderlei, não estou muito bem hoje. Ele falou, deita mais um pouco. E eu deitei e passei o dia inteiro de cama, febre alta, mal-estar, enjoo.
Daí na quarta-feira o Vanderlei falou, vamos lá no CEPOG, vamos ver o que é. E eu fui, relatei para o médico falou, provavelmente isso é uma dengue. Mas vamos fazer o exame, vou te medicar, você vai ficar aqui e vamos ver se é dengue mesmo. Depois de 2 horas, o médico me chamou na sala novamente. E ele fez a mesma pergunta que os outros médicos tinham feito para mim. Ele falou assim, quando começou o sintoma? Eu falei, ontem, de manhã. E ele falou assim, alguém já falou para você que você é resistente à dor? Aí eu me lembrei, falei assim, já ouvi isso de 2 médicos. Ele falou, então, porque pelo resultado dos exames, você faz hemograma, faz plaqueta, faz um monte de exame lá. Pelo resultado do exame, você devia estar há dias com dengue, sentindo dores e não estava percebendo. Então, você não está com uma dengue só, você está com uma super dengue, ele falou para mim. E eu fiquei 1 semana, gente, ruim. Nunca tinha tido dengue. Que coisa horrorosa que um mosquitinho desse tamanho faz com você, te derruba. Nesses 2 casos que eu contei para vocês aqui, havia uma enfermidade no meu corpo. Mas por causa dessa resistência à dor, parecia que eu não tinha nada. Eu estava doente, mas eu não percebia que estava doente. Para mim estava tudo bem. Até que eu fiz um exame, eu fiz uma tomografia. E essa tomografia, esse exame que eu fiz, revelou que dentro de mim não estava bem. Havia uma doença, havia uma enfermidade, que eu só fui sentir quando a dor estava muito intensa. Foi muito mais danoso para o meu corpo, por eu não sentir, pelo fato de eu não perceber que eu estava doente. Aquela tomografia revelou. Por fora eu estava forte, correndo, fazendo as coisas, trabalhando. Mas por dentro aquela tomografia mostrou que eu não estava bem. Havia uma doença, havia uma enfermidade em mim. Palavra de hoje, curando as feridas escondidas. Curando as feridas escondidas. Eu acredito que quase todos nós aqui conhecemos essa história que eu li de José. José era um dos 12 filhos de Jacó, era o mais amado, porque era filho de Raquel. Raquel era a esposa que Jacó amava, que ele trabalhou 14 anos por ela. José também era o filho da sua velhice. José nessa época era adolescente, tinha aproximadamente 16, 17 anos. E José tinha sonhos, e eram sonhos altos, sonhos grandes, de que um dia ele viria a ser alguém muito grande, que a própria família ia se curvar, ia se prostrar diante dele. E por ser o filho predileto, e por causa desses sonhos que ele tinha e contava ali para a sua família, José, ele era maltratado, José era odiado, era invejado pelos seus irmãos. Um dia, os irmãos de José saíram para o campo para levar o rebanho de seu pai Jacó ali nos pastos, e eles começaram a demorar. Jacó então pede para José, José, vai atrás dos seus irmãos, encontra os seus irmãos e veja se eles estão bem. E José, filho obediente como era, foi atrás dos seus irmãos. Acredito que Benjamim não estava ali, porque era o irmão mais novo, deviam estar os 10 irmãos. E quando José foi se aproximando ali dos seus irmãos, os seus irmãos já começaram ali maquinar de fazer algo contra a vida de José. Já falaram aí, já está chegando esse sonhador, já está chegando esse menino que acha que é melhor que nós, que é maior que nós. E ali então eles planejaram matar José. Só que Rúben, que era o irmão mais velho, não deixou, falou, por que a gente vai matar o nosso irmão? E depois esse sangue vai ser cobrado de nós.
Então os irmãos pegaram José e jogaram dentro de um poço que havia ali naquele deserto. Esse poço era desativado e geralmente era usado quando as caravanas passavam ali naqueles lugares. Geralmente eram viagens muito longas, e nessas viagens acontecia de morrer alguém no meio do caminho, e quando eles encontravam um poço, eles jogavam os restos mortais daquela pessoa dentro do poço. E foi nesse poço que os irmãos de José o jogaram, o colocaram. E o texto diz que José implorou para os seus irmãos, para que tivesse pena dele, mas eles não se importaram. O coração deles estava tão endurecido em relação a José, que não houve nenhum sentimento ali de compaixão, de misericórdia pela vida dele, e ele foi lançado naquele poço. Depois de um certo tempo, veio uma caravana ali no deserto de ismaelitas, que estavam indo para o Egito, e um deles falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender José para eles. O que vai adiantar nós fazermos algo para ele, matá-lo? Vamos vender para eles. E diz que ele foi vendido ali por 20 moedas de prata, e ele foi levado ao Egito. No Egito, ele é vendido por um homem chamado ali Potifar, e ele vai trabalhar como escravo nessa casa. Deus foi abençoando a vida dele, mas nesta casa, mais uma vez, ele é injustiçado. Mais uma vez, levantam mentiras contra a vida dele, e ele é lançado na prisão, e ali permanece 2 anos na prisão. Até que Faraó um dia tem um sonho que o incomoda muito, e ele procura todas as pessoas, os magos, os sábios, e ninguém pode revelar o significado daquele sonho. Então o copeiro se lembra e fala para Faraó: quando eu estava na prisão, eu conheci um homem, e esse homem tem o poder de revelar sonhos, porque ele revelou o meu sonho, e tal como ele falou, aconteceu. Eu tenho certeza que ele pode revelar esse sonho, Faraó. José é tirado ali da prisão, levado à presença de Faraó, e ali ele interpreta o sonho dos 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ele ainda fala para Faraó: eu te sugiro, Faraó, que você contrate alguém muito sábio, alguém para administrar esses 7 anos de fartura, para quando vier a escassez, haja mantimento no Egito. E Faraó não viu ninguém tão sábio, tão preparado como José, e colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais importante, abaixo somente de Faraó. E como o sonho de Faraó, vieram 7 anos de abundância, e agora eles já estavam experimentando 7 anos de escassez. Só que José tinha armazenado os grãos, e todos os povos vinham até ele para comprar, porque havia fome sobre toda a terra. E Jacó então fala para os seus filhos: vão até o Egito para comprar mantimento antes que a gente morra de fome. E acontece algo ali na vida de José, que é o reencontro com os seus irmãos. Até então, já tinha se passado 20 anos. Foram momentos de solidão, momentos de incerteza, momentos de injustiça, de saber onde morar, se ia ter onde morar, sem ter certeza do futuro. Um adolescente, sozinho numa terra estranha como escravo. Eu imagino os sentimentos que foram gerados no coração de José nesse tempo. E agora, depois de 20 anos, quem que aparece na frente dele? Os seus irmãos, que o maltrataram, que o odiaram, que o venderam. E eu acredito assim que naquele momento é como se foi assim como um flash, assim na frente de José, ele se lembrando de tudo o que os seus irmãos
fizeram ali. E foi revelado algo nesse reencontro. Aquilo que havia no seu coração. Havia dores no coração de José, que ficaram tanto tempo escondidos na sua alma. Injustiça, rejeição, solidão, abandono. Talvez por 20 anos aquilo ficou guardado, ele não sentiu, como eu não senti aquelas dores. Mas no momento que ele viu os seus irmãos, ele se lembrou de todo o sofrimento que ele passou, todo o mal que fizeram para ele. E diz que ele os tratou de forma áspera, dura e vingativa. O tempo não apagou as feridas causadas por seus irmãos. Ainda estavam bem vivas dentro dele, guardadas, escondidas. E depois de tantos anos, ele precisou ser curado para ele prosseguir com a sua vida. E também liberar os seus irmãos para que prosseguissem também. Da mesma forma, muitas vezes parece que nós estamos bem. Está tudo certo, a vida está andando. Mas será que está mesmo? Muitas vezes a nossa alma, o nosso coração está machucado. Há feridas abertas que nunca foram curadas. E até hoje estão guardadas, escondidas dentro de nós. E assim como aconteceu comigo, da enfermidade que eu passei, se não for tratada, essas feridas podem infeccionar, elas podem se tornar maiores, mais profundas. E o estrago pode ser muito grande da nossa vida, se nós não tratarmos essas feridas na nossa alma, no nosso coração. E Jesus está aqui nessa noite para curar o mais profundo do nosso ser. Deus, Ele quer entrar na nossa alma, no nosso coração. Ele quer curar as feridas guardadas e escondidas, que muitas vezes só nós sabemos. Nós não mostramos para ninguém, não revelamos para ninguém, mas estão lá. E se nós não tratarmos, nós não iremos conseguir ir em frente, prosseguir. Não iremos experimentar as coisas que Deus tem preparadas para nós. Então a palavra dessa noite, curando as feridas escondidas. Amém? Vamos ver então o que pode causar feridas na nossa alma. Primeiro, palavras. Gênesis 37, 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. O texto diz que eles eram grosseiros. Em outra tradução, fala que eles não conseguiam falar amigavelmente com José. Eu fico imaginando assim, o quanto José foi ofendido, o quanto José foi humilhado por palavras ali, palavras ásperas, duras, que os seus irmãos falavam com ele. Eu não sei se vocês têm irmãos mais velhos, mas eu sou, apesar de já ter uma certa idade, mas eu sou uma das mais novas. Nós somos em 12 irmãos em casa. Mas geralmente os irmãos mais novos, quando vão abrir a boca, gente, ele já manda a gente ficar quieto, já manda aquela boca, né? É mais ou menos assim. E eu imagino quantas vezes José quis falar, quis participar de uma conversa, já havia um ódio instalado no coração, porque Jacó amava mais a José, e eles não davam nem a oportunidade de José falar. Quantas vezes José deve ter sido ali xingado por seus irmãos, maltratados por seus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já falou algo que te machucou profundamente? Difícil, né? Difícil. Alguém já te difamou e por causa dessas palavras você ficou assim muito abalado? Já aconteceu com você? Seja de forma intencional ou não, as palavras podem nos ferir profundamente.
Palavras que nos depreciam, críticas constantes, julgamentos, calúnias, podem ferir a nossa alma, podem destruir a nossa vida. A palavra tem esse poder. Lá em Provérbios 18, 21, fala que a morte e a vida está no poder da língua. Então, as nossas palavras, muitas vezes, têm o poder de matar os sonhos, de matar a alegria de alguém, matar a pessoa por dentro. E era exatamente isso que os irmãos de José faziam com ele. Falavam ali asperamente, ali humilhavam José através das suas palavras. Provérbios 12, 18 fala assim: há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. Eu vi uma foto na internet que define muito bem esse versículo. Era uma pessoa conversando com a outra, e as palavras que saíam da boca daquela pessoa é como se fossem facas sendo lançadas na outra. Quantas vezes alguém já fez isso conosco? Falou algo que nos feriu profundamente. Quando nós somos ofendidos, a nossa tendência é guardar essas palavras, essas ofensas na nossa alma, no nosso coração. Muitas vezes nós focamos naquilo que falaram, que nos feriram. Aquelas palavras, elas ficam ecoando por muito tempo dentro de nós. E nós não conseguimos esquecer, não conseguimos apagar da nossa memória e seguir em frente. E todas as vezes que nós lembramos dessa palavra, é como se tivesse uma faca dentro de nós, e alguém ainda virando essa faca, para machucar mais ainda. Quantas pessoas estão com a alma sangrando, porque um dia alguém falou uma frase, que marcou, que feriu a alma daquela pessoa. Nós não podemos controlar o que os outros falam, mas nós podemos escolher aceitar essas palavras ou não nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que as palavras que falam para nós caiam no nosso coração e se torne uma ferida dentro de nós. Nós precisamos pedir para Deus, para que apague das nossas vidas. Não importa o que os outros falam a nosso respeito, o que importa é o que Deus fala ao nosso respeito. E as palavras que Deus tem ao nosso respeito são palavras de vitória, são palavras de bênção, são palavras de amor que Ele tem, Ele nos ama. E nós precisamos lembrar dessas coisas e apagar tudo aquilo que falaram ao nosso respeito. Gente, como é difícil você ser difamado. Como é difícil você ser ofendido e isso não se instalar na sua alma, no seu coração. Mas se nós queremos prosseguir, se nós queremos ser pessoas curadas, se nós queremos ser pessoas vencedoras, nós precisamos limpar a nossa alma, limpar o nosso coração de tudo aquilo que um dia falaram para nós. Segunda causa de feridas na alma, existem muitas, eu vou falar de algumas apenas aqui. Atitudes. Gênesis 37, de 23 a 28, diz assim: então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio, sem água. Mais tarde, quando estavam sentados, comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Eu já li essa história inúmeras vezes de José,
Mas eu fiquei imaginando o trauma que José sofreu naquele momento. Ser vendido pelos seus próprios irmãos. Naquela época, um escravo valia 30 moedas de prata. O texto diz que ele foi vendido por 20 moedas. Quem era vendido mais barato é porque tinha alguma deformidade, tinha alguma enfermidade, e o seu valor era menor. E foi exatamente assim que os seus irmãos trataram José, com desprezo. Nem o preço de um escravo eles pediram. Pediram abaixo do preço para se livrar logo daquele garoto. E agora um adolescente, eu tenho filho adolescente em casa, e eu sei como é difícil para eles assim se virar sozinho, né? Eu imagino se eu deixar a minha adolescente em casa, ela ter que cuidar da casa, ter que fazer alimento, ter que fazer compra, pagar conta, não vai funcionar. E agora um adolescente numa terra distante, não conhecia ninguém, sozinho ali, com incertezas no coração, o que iria acontecer com ele? Ele se vê nessa situação. Eu imagino o quanto foi dolorido para ele, o quanto machucou essa atitude dos seus irmãos. Eu imagino as noites de choro, gente, que ele deve ter passado. Eu imagino a saudade de casa, a saudade do pai tão amado, a saudade do seu irmão Benjamim. Eu imagino o sentimento de rejeição que foi instalado no coração de José. O que os seus irmãos fizeram com ele foi doloroso demais. Alguém aqui já foi prejudicado? Alguém já te fez mal? É horrível. Quando eu estudava, eu me lembrei de uma história, e foi algo tremendo assim. Eu louvei a Deus à tarde hoje, porque uma pessoa que esteve aqui de manhã mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim: quando você contou aquela história do que fizeram para você, eu percebi que haviam feridas escondidas, que estavam guardadas do que fizeram para mim, que eu ainda não tinha liberado perdão. E eu falei, gente, a história foi há 20 e tantos anos atrás, e quando eu estudava, Deus me lembrou dessa história, porque alguém precisava ouvir para ser curado. E eu contava de manhã aqui de uma situação que nós passamos, no começo da igreja, e nós andávamos muito próximos de algumas famílias muito queridas. Está aqui a Sandra e o Daniel, que mais de 30 anos, né? 30 anos agora em julho, que nós andamos juntos, vai fazer. A Dorinha com Lael, 31 anos. Foi um ano antes que eu os conheci, já fez. E outras famílias que nós andávamos juntos. Sabe aqueles amigos que você vai para casa, você come junto. Quando você vai viajar, você quer viajar junto com aquela família. Depois do culto, ninguém tinha dinheiro e a gente queria estar junto. E falei, vamos comer salsicha. E era a coisa mais barata, até hoje né? Então vamos comer salsicha, só para a gente ficar junto. E nós nos reuníamos, era um na casa do outro. Nós vimos os filhos nascerem ali juntos. E era uma amizade muito gostosa. E uma dessas famílias que andava com a gente, eu amava assim, amo até hoje. Amava muito. E como eu falei, eu sou muito assim, verdadeira nos meus sentimentos. Porque quando eu amo mesmo. Eu me apego, eu sou apegada. Eu falo assim que o Vanderlei, quando acontece algo, alguém se afasta, ele tira de letra. Eu sei que ele está sentindo no coração dele, mas ele não demonstra. Eu não, eu já me acabo de chorar, gente. Eu fico mal, eu choro, eu fico triste. E uma dessas famílias, não aconteceu nada, não brigamos, não aconteceu nada, nenhum mal-estar. Essa família simplesmente resolveu sair da igreja. Toda a família, uma família grande, saiu da igreja, sem nos comunicar. Ficamos sabendo por outros que eles estavam saindo. Até então, nada de errado. Nós temos a liberdade de ir e vir para onde nós quisermos. Mas eles começaram a ter umas atitudes com a gente, a nos maltratar, a falar mal de nós, a ponto de falar para nós, assim, para nós não, para os outros, que é pior ainda, falar de nós para os outros, que eles não davam ano para a Carisma fechar, porque não tinha nada de Deus na Carisma. E glória a Deus, hoje você faz parte dessa igreja, mais de 20 anos aí que nós estamos juntos.
E aquilo foi me ferindo profundamente, porque eram pessoas que eu amava, que estava ali tendo atitudes contra a nossa vida, torcendo contra nós, querendo nos prejudicar. E um dia eu tive um sonho com essa família, gente. Não vou falar que é de Deus, mas foi um alerta de Deus, vamos falar assim. E nesse sonho eu vi essa família na rua. Eles não tinham casa para morar, eles não tinham o que comer. Tanto é que a mulher amarrou uma corda entre um poste e o outro na rua, e ali ela pendurava suas roupas para secar. E eu vendo aquela cena, eu lembrei, no sonho isso, de todo o mal que eles fizeram para nós. E na hora, sabe quando vem no sonho, tá, gente? Aquele sentimento de satisfação, aí você até lembra do que a Bíblia fala. Falou, tá vendo? A Bíblia fala que aquilo que o homem semeia é o que ele colhe. O que se faz, isso não está na Bíblia, sou eu agora falando. O que se faz é o que se paga. E aquele sentimento de satisfação de ver o sofrimento daquela família. Quando eu acordei naquela manhã, eu percebi que o meu coração estava ressentido, tomado ali por aquele sentimento de satisfação. Eu percebi que havia uma ferida aberta na minha alma, que eu não havia perdoado, eu não tinha liberado aquela pessoa. Então é como se eu estivesse torcendo ali para que ela se desse mal mesmo no sonho, feliz porque ela estava se dando mal. Às vezes a gente tem esse sentimento ruim, não tem? Você vê a pessoa sofrendo, tá vendo? Fez comigo, agora está pagando o que ela fez. E eu percebi que eu precisava liberar perdão para aquela família. Eu precisava liberar aquela família, liberar o meu coração e liberar aquela família. E eu orei e pedi para Deus, Senhor, cura a minha alma, cura o meu coração. E graças a Deus, não tenho nenhum problema com essa família. Amo essa família até hoje. São pessoas amadas ainda. Mas, por causa de algo que fizeram, gerou uma ferida dentro de mim que precisou ser tratada. Quantas vezes nós passamos por isso? Alguém faz algo para nos prejudicar. E ali nós guardamos isso na nossa alma, no nosso coração. Terceiro, decepção. Salmo 55, 12 a 14. Diz assim: não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Gente, decepção é uma das coisas que causa dores mais intensas na alma. Porque é um sentimento de tristeza, de descontentamento, de desapontamento, de expectativas frustradas. Sabe por quê? Porque geralmente, quem mais nos decepciona não são os nossos inimigos, as pessoas que não gostam de nós, mas são as pessoas mais próximas, as pessoas mais amadas, as pessoas que mais convivemos, as pessoas que nós mais confiamos, é que nos decepciona. E por nós termos essa confiança, por ser essas pessoas próximas, nós colocamos expectativas elevadas demais sobre essas pessoas. Então, quando elas fazem algo para nós, ali, isso causa uma decepção muito grande. Foi Davi que escreveu esse salmo. E dizem aí os estudiosos que provavelmente ele foi escrito quando ele fugia do seu filho Absalão, que queria tomar o seu trono. E ele tinha um amigo muito chegado chamado Aitofel, era amigo de Davi. E esse amigo ficou do lado de Absalão e traiu Davi. Então ele escreve, ele falou, olha, não foi o inimigo que estava zombando de mim, não foi um adversário que me tratava ali com desprezo. Por quê? Eu ia entender, seria algo, que eu ia entender.
mas foi o meu companheiro, o meu colega, o meu amigo íntimo, que nós conversávamos, nós andávamos juntos, nós íamos para a igreja juntos. Foi ele que me decepcionou. E eu imagino como José deve ter se decepcionado com seus irmãos. Por mais que nós tenhamos conflitos familiares, e como eu falei, nós somos uma família de 12 irmãos, gente. E por mais que a gente se dê bem, tem hora que tem uns atritos, tem horas que saem umas faíscas, alguém fala algo, alguém faz algo. Com José ali não era diferente. Por mais que tivesse ali atritos, ele talvez não passasse na sua mente, ele não esperava que os seus irmãos fossem fazer com ele o que fizeram. De maltratá-lo, de humilhar, de vender como escravo. Porque o conceito que nós temos de família é que família ama. Família cuida. Não é? Família defende. Lá em casa a gente tem os atritos, como eu falo lá, eu sou da paz. Então eu fujo de uma briga, mas tem umas lá que pulo dentro da briga. Gente, é só você olhar, já está pronto lá. Faz assim com a manga e já quer brigar. Na verdade, tem temperamento de todos os jeitos. Não é verdade? Mas acontece alguma coisa com um. Gente, os 12 se juntam. E os 12 se defendem. Os 12 se apoiam. Ainda que você não se dê bem com um ou outro. Mas nessa hora, porque é família. É família. E era exatamente isso que José esperava da sua família, que os seus irmãos, ele era um dos mais novos, que os seus irmãos o apoiassem, que os seus irmãos o defendessem, que os seus irmãos cuidassem. E ele teve uma grande decepção, porque não foi isso que eles fizeram. Deixa eu falar algo para vocês. Todos podem nos decepcionar. Até mesmo a nossa família, os nossos amigos, pessoas que andam perto de nós, pessoas que uma hora está batendo assim nas nossas costas. Eu estou com você, conta comigo, mas de repente vira as costas para você. De repente aquele que te elogiava está falando mal de você. Então todos podem te decepcionar, mas Deus não nos decepciona. Nós podemos colocar as mais elevadas expectativas no nosso Deus, porque Ele jamais vai nos decepcionar, jamais Ele vai nos deixar, jamais Ele irá nos desamparar. Amém? Outras causas de feridas na alma, que causam feridas na alma: rejeição. A pessoa não se sente amada, valorizada, a pessoa se sente desprezada, se sente solitária, abandonada. Mas eu quero falar algo para você. Você é muito amado. Você é muito amada por Deus. Ainda que todos te rejeitem, Deus jamais te rejeitará. Deus vai te amar. Eu acho lindo o versículo que fala que com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, você é meu, eu sou o seu dono, eu sou o seu amado e você é meu. Deus, Ele nos ama, Deus nos fez de uma forma maravilhosa. E talvez há um sentimento instalado por aquilo que fizeram, por aquilo que falaram, por um abandono, um sentimento de rejeição. Mas você é amado e amada de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é importante demais. Ela acreditou? Teve gente que não ouviu isso, gente. Vira do outro lado. Você é amado demais. Amém? Outra causa de ferida: sentimento de culpa. Algo que a pessoa fez e ela não consegue se perdoar. Ela não consegue esquecer aquilo que ela fez. Gente, não existe pessoas perfeitas. A própria Bíblia fala: se dissermos que nós não cometemos pecado, não há verdade em nós.
Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E ainda mais, a Bíblia fala que já não há mais acusação sobre aqueles que são escolhidos de Deus. Nada que você fez na sua vida pode tirar o seu valor. Você é especial para Deus. E Deus está aqui para nos perdoar e nos purificar. E começar uma nova história na nossa vida. As coisas velhas já se passaram, ficaram para trás. Deus faz novas todas as coisas. Nós precisamos tirar esse sentimento que está instalado na nossa alma, no nosso coração. Porque um dia eu fiz, um dia eu errei, um dia aconteceu isso e eu não consigo me perdoar. E aquilo vira uma ferida na sua alma. Existem muitas outras coisas que ferem a nossa alma. Nós estivemos até estudando aqui no mês de maio algumas coisas. Mas tudo o que nós guardamos na nossa alma, no nosso coração, se nós não tratamos, se nós não curamos, afetam as nossas ações e reações. Por isso que existem tantas pessoas nocivas, tantas pessoas grossas, tantas pessoas mal-humoradas, amargas. Isso só está demonstrando como se encontra a alma dela. Às vezes a gente julga, às vezes a gente fala, nossa, mas como aquela pessoa é grossa, ela não sabe falar. Nossa, como aquela pessoa é amarga, parece que, chupou limão, aquela cara. Mas muitas vezes é o resultado do estado de alma daquela pessoa. Na maioria das vezes, essas atitudes demonstram uma alma ferida e machucada. E uma pessoa ferida, ela fere outras. Pode ter certeza, uma pessoa ferida, ela ofende, ela maltrata, ela é grossa, ela é amarga com outras pessoas. Também, segundo estatísticas, 60% das doenças do corpo são de origem emocional. Muitas vezes, uma doença que nós estamos enfrentando, por trás dessas doenças são angústias nunca faladas, mágoas, decepções, dores que nunca foram tratadas, perdão que nunca foi liberado. E nós precisamos ter uma alma curada para seguirmos em frente, para vivermos bem e sermos felizes, que é esse o desejo de Deus para nós. Amém? Então, para terminar aqui, como nós podemos curar essas feridas da alma? Deus desmascarou nessa noite alguma ferida escondida aí? Você conseguiu identificar na sua vida? Como então curar essas feridas? Primeira coisa, deixe o passado para trás. Gênesis 45, 4 e 5 fala assim: E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Uma das doenças causadas por feridas na alma é a depressão. E depressão, para os psicólogos que estão aqui, nada mais é do que excesso de passado. A pessoa fica remoendo, traz a memória, traz as lembranças, aquilo que falaram, aquilo que fizeram, as decepções, as rejeições, a solidão, o abandono, e ela fica remoendo na sua alma, no seu coração. Quantas pessoas que estão em depressão porque não conseguem esquecer o que fizeram para ela. Quando José viu seus irmãos, diz assim, José reconheceu, mas os seus irmãos não. Isso, assim, afirma a tese, que quem bate, esquece, mas quem apanha, jamais esquece. Veio à tona ali tudo que estava dentro de José naquele reencontro.
Ali aquela decepção, o desprezo que ele passou, a tristeza, o sentimento de vingança, aquele sentimento dentro dele foi aflorando, de que os irmãos sentissem um pouquinho na pele o que ele tinha passado. Mas depois, Deus fez algo tremendo, ele percebeu ali que havia um propósito muito maior de Deus na vida dele. E os irmãos atemorizados, quando ele fala assim, olha, eu sou José. E ele fala assim, sabe, José, que vocês venderam para o Egito? Né? Ele dá uma fisgadinha ali, né? Sabe? Aquele irmão que vocês esqueceram, que vocês mataram na mente, na memória, se esqueceram, então eu sou esse. Mas não precisa ficar com medo aí, não precisa ficar aborrecido, porque havia um plano de Deus com a minha vida. Lembra do sonho? Eu não falo no texto, mas lembra do sonho? Deus tinha um propósito muito maior com a minha vida. E ele então ali, ele fala, foi Deus que me enviou na frente para salvar vidas. Deixa eu falar algo para vocês. A sua vida não acabou por causa daquilo que falaram ao seu respeito. A sua vida não acabou por aquilo que um dia, o mal que fizeram para você um dia, de tentar te prejudicar, de tentar te derrubar, tentar te entristecer. A sua vida não acabou por causa das decepções que você passou, os traumas que você enfrentou. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda, e através da sua vida. Você precisa crer nisso. E você precisa deixar o passado para trás. Você precisa colocar uma pedra nisso que está te machucando, te ferindo, que está essa ferida aberta. Você precisa colocar uma pedra e deixar para trás. Porque tem algo novo pela frente. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Isaías 43, 18, 19 fala assim: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. É o Deus que está falando. Não viva do passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ele está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus tem algo novo preparado para mim e para você. Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que passou, passou, o que fizeram, fica lá no mar do esquecimento. Porque eu tenho algo novo para viver. Deus tem algo muito maior. Deus tem algo muito melhor preparado para mim. Enquanto eu não abrir mão, enquanto eu não deixar o passado para trás, eu não vou conseguir prosseguir. Eu não vou conseguir experimentar das coisas que Deus tem para mim. Por isso, volte a viver. Volte a viver. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. É algo muito grande. É algo muito maravilhoso. As coisas que Deus tem preparado são muito maiores e melhores do que você possa imaginar. Então, deixa para trás. Esquece o que falaram. Esquece. Seja curado em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, como nós podemos ter essas feridas curadas? Libere perdão. Perdão significa conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida gerada por uma falta, uma injustiça, e desistir de qualquer reivindicação ou direito. É liberar a pessoa de qualquer obrigação proveniente de sua falta, sem esperar nenhum pagamento por parte dele. É o cancelamento da dívida que a pessoa tinha com você. Essa semana, provavelmente, vai estar liberado na internet as ministrações de domingo de manhã, do mês da psicologia. E o Ivair falou aqui com quase 1 hora só sobre o perdão. Ouça, aprenda, porque há um poder extraordinário no perdão. O perdão, ele abre caminho para a cura na alma, te liberta, abre portas para você viver o novo. O perdão não vai mudar o passado, mas vai mudar o seu presente. O perdão é como um remédio colocado nas feridas. E a graça de Deus vem sobre aquela ferida e Ele cura aquela ferida. O perdão nos torna livres em Deus. Livres do passado.
livre das feridas, livres das mágoas. E o maior exemplo que nós temos na Bíblia é Jesus. Vou contar rapidamente uma história que foi muito bonitinha, para você mostrar como que nós temos dificuldade de perdoar. Uma vez eu recebi um áudio de uma mãe, de uma criança. Ela devia ter aproximadamente 4 ou 5 anos. Eu já até contei essa história, acho que para as mulheres. E sabe aquela oração que a gente faz com o filho pequeno, antes de dormir? E a mãe, então, foi fazer aquela oração com a menininha. E ela resolveu, não sei porquê, gravar no celular a oração que ela estava fazendo. E ela, então, começou a orar ali com a criança, e a criança, para a criança repetir a oração. Acho que todo mundo, pai e mãe, já fez isso um dia, né? Ensinando a criança a orar. E ela, então, a mãe falava assim: Deus, abençoa a nossa família, abençoa o papai. E a criança ia, abençoa o papai. Abençoa a mamãe, abençoa a mamãe. Abençoa o irmãozinho, abençoa o irmãozinho. Aí a mãe fala assim: abençoa a fulana, que era uma amiguinha da escola. E aquela criança falou assim, abriu o olho na hora: ah, não, mãe. Essa criança eu não vou abençoar, essa menina eu não vou abençoar, não. Falei: não, vamos abençoar. Não, não vou abençoar porque ela é muito chata. Aí a mãe, né, séria na oração, continua a oração. Então, Senhor, abençoa a outra fulana. E falou o nome da amiguinha. Ah, não, mãe. A criança ainda coloca a mão na cintura, né? Ah, não, essa também não. Ela brigou comigo na escola. Não vou abençoar ela, não. Não, mas tem que abençoar. Imagina na oração, gente, a discussão da criança. Vamos abençoar. E repete com a mamãe: abençoa a fulana. E a criança falava assim: Deus, não abençoa a fulana. Falava desse jeito. E foi algo assim, foi engraçado. Mas isso revela como é o coração, até de uma criança inocente. Quanto mais nós que somos adultos, temos essa dificuldade de liberar perdão para aqueles que nos fizeram mal. Lucas 6, 27 e 29, o próprio Jesus falou assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. É fácil, gente. É fácil você pregar. Perdoe aqueles que fizeram mal, perdoe aquele que prejudicou, aquele que falou mal de você, aquele que puxou teu tapete, aquele que te feriu, aquele que fez uma ferida grande na sua alma, no seu coração. É muito fácil eu estar pregando, mas na prática, será que é fácil? Jesus, quando ele estava ali, ele tinha sido maltratado. Jesus, ele foi humilhado, foi chicoteado, ensanguentado, ele foi levado para uma cruz, foi pregado numa cruz. As pessoas zombavam dele, as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Fizeram tudo ali de mal para Jesus. E ali sofrendo na cruz, Jesus ora ao Pai e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão vai liberar você e vai liberar a outra pessoa para prosperar. Perdão não é um sentimento, é uma questão de decisão. E nós precisamos decidir hoje. Talvez você esteja preso no passado, porque te feriram e você não consegue liberar perdão para essa pessoa. Você não consegue. Mas em nome de Jesus, você precisa liberar perdão para você prosseguir com a sua vida. Para você prosperar na sua vida, você precisa limpar o seu coração de toda mágoa, de toda dor, de todo ressentimento. E voltar a viver. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém? E por último, deixa Deus te curar. Jeremias 30, 17. Eu farei cicatrizar
e curar as suas feridas, diz o Senhor. Porque hoje a chamam de rejeitada, o lugar que ninguém deseja. Mas ele fala, eu vou cicatrizar e curar as suas feridas. Nessa semana que eu passei de cama lá em casa, de dengue, diz que dengue você tem que fazer repouso, né? Achei que estava bem, fui um dia no médico no hospital fazer o exame, e falei para o Vanderlei, estou bem, vamos lá fazer a compra da caminhada, né? Comprar as coisas, e fui para o supermercado. Gente, fiquei 2 dias mal de novo, não conseguia sair da cama, de tantas dores, tanto mal-estar. E nesses dias, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu que sou tão assim, faço tanta coisa no dia, tanta coisa, corro para lá, corro para cá, e cuido das minhas coisas, e cuido das coisas da igreja, cuido das coisas da minha mãe, e venho para a igreja, aquela correria, e eu agora me vejo parada, deitada numa cama. E eu falei assim, já sei, vou fazer algo bom. Quantos aqui já assistiram aquela série The Chosen? Gente, eu aconselho você que não assistiu, vale a pena assistir, vale a pena. Como os jovens e adolescentes falam aí, eu maratonei a série. As 3 temporadas, de tanto que eu fiquei deitada na cama, não tinha nada para fazer, eu falei, eu vou fazer algo bom. E muitos episódios dessa série me fizeram chorar. Chorar assim, copiosamente. Porque o pessoal fala assim, é novela, não é. Eles criam uma cena e abrem o nosso entendimento para a palavra de Deus. Uma das cenas que mais me marcaram foi daquele homem no tanque de Betesda. E eles criam uma cena ali que era um garoto que se machucou brincando e não tinha recurso. E aquele menino, ele nunca mais anda, ele cresce, se torna um adulto. E ele depois perde o pai, ele tinha um irmão que vai embora, que depois vira um discípulo de Jesus, que é Simão Zelote, para quem já assistiu. E ele se vê abandonado. E um dia ele ouve falar que havia uma possibilidade dele ser curado e voltar a andar. E ele se agarrou a essa possibilidade. A história não diz, mas talvez alguém levou ele lá. Ele pediu para alguém conhecido, um vizinho, me leva lá naquele poço. Porque diz que um anjo desce ali e mexe as águas. E toda vez que o anjo desce e mexe, quem entrar na água é curado. E eu tenho, ainda que mínimo, eu tenho uma esperança ainda no meu coração de ser curado. Só que a cena, gente, é dolorida demais. Porque os anos foram se passando e passando, e de repente mostra ele barbudo, com o cabelo já comprido. E todas as vezes que mexia, ele tentava chegar, mas não conseguia. Mas o nosso Jesus é um Jesus maravilhoso. Ele está olhando para nós, Ele está olhando para o seu coração, Ele quer te curar. Ele quer te curar. E Jesus então fala assim, gente, fala para os discípulos, eu tenho que passar por ali, por aquele poço. Sem entender, os discípulos falaram, eu preciso passar. E ele então passa por ali e vê aquele homem há 38 anos, abandonado naquele lugar, sozinho, sujo, sofrendo, doente, sem esperança. E ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E ele fala, é o que eu mais quero, mas eu não tenho ninguém para estender a mão e me colocar no poço. Ninguém para me pegar no colo e colocar no poço. Mas Jesus, tinha uma música que a gente cantava da comunidade lá de Goiânia, que fala, hoje move as águas, né? Hoje é o seu dia, chegou o seu dia, Jesus está aqui. Chegou o dia daquele homem ser curado. E Jesus falou assim, hoje você vai ser curado, hoje é o seu dia. Eu cheguei para mudar a sua sorte, a sua história. E Jesus então toca naquele homem, aquele homem é curado, ele sai saltando. E lá na série, é lindo demais, ele começa a andar pelas ruas, ele encontra o seu irmão e fala, lembra que eu falei do Messias? Eu encontrei o Messias e ele me curou. E a vida daquele irmão é transformada. É lindo de assistir, gente, é lindo. E depois mostra a cena que mais marcou, e eu assisti por várias vezes, que foi aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher, quando tinha uma hemorragia, naquela época a lei judaica falava que ela tinha que estar afastada do convívio social. Ela era considerada imunda.
Ninguém podia chegar perto de uma mulher que sofria de hemorragia. Ninguém podia tocar numa mulher com hemorragia. Ninguém podia abraçar. Se ela fosse casada, o marido não podia se relacionar com ela mais. Se fosse solteira, não podia casar. E ela vivia uma vida triste, de solidão, de sofrimento. Mas um dia, essa mulher ouviu falar que havia um homem naquela cidade que realizava milagres, que curava os enfermos. Era a oportunidade de mudança de vida daquela mulher. E ela então ouve falar. Eu aconselho você a assistir. Só eu contando você não vai ter essa emoção. Assista, é lindo demais. E aquela mulher então, Jesus andando no meio da multidão, sendo apertado, indo com Jairo para orar pela filha de Jairo. E aquela mulher ali, querendo chegar perto de Jesus, uma pessoa reconhece ela, fala: você não pode estar aqui, você é imunda, você não pode estar aqui. E ela fala na frente de todo mundo, mas ela não podia perder aquela chance. E ela então sai atrás de Jesus, ela cai aos pés de Jesus e toca na corda das roupas de Jesus. E naquele momento a cena para, e Jesus começa a olhar dos lados, e ele fala: quem me tocou? E Pedro fala: Jesus, todos te tocam. O Senhor é apertado de todos os lados, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele falou: quem me tocou? Porque saiu poder, saiu de virtude, um milagre aconteceu aqui no momento que essa pessoa me tocou. Um milagre aconteceu, esse toque curou uma pessoa. Quem me tocou? Aquela mulher com vergonha de se apresentar ali, caída no chão, Jesus olha para ela, disfarça: quem me tocou? E ela então fala: fui eu, mestre, fui eu que te toquei, e eu fui curada. Jesus ali se prostra diante daquela mulher, e ele fala assim: filha. E ela fala para Jesus: eu não sou filha de ninguém, eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum. Jesus fala: olha para mim, filha, você é filha. Jesus não só curou a enfermidade do corpo daquela mulher, mas Jesus curou os 12 anos que ela passou ali sozinha, desprezada, sendo considerada uma pessoa imunda, sem chegar perto, sem receber um abraço, sem receber uma palavra, não ter um momento de comunhão com ninguém. Uma pessoa que havia muitas feridas na alma. E naquele momento Jesus fala: olha para mim, porque você é filha, você é filho, filho amado. E depois mostra uma cena quando ela tira todos aqueles panos que ela usava para conter a hemorragia. E de repente ela chega diante do mar. Ela tira aquele pano da cabeça dela. E ela então cai de costas assim na água, com aquela cara de alegria. Jesus devolveu a alegria para aquela mulher. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu confesso para vocês, eu relutei para trazer essa palavra, porque eu falava: Senhor, não é isso, não é possível, eu não conseguia. E depois de tanta relutância, Jesus falou: é isso. Chegou o seu dia, chegou o seu dia. Jesus está aqui, Ele quer te curar. Basta você tocar nele, basta você tocar nele, e Ele vai entrar dentro de você. Ele vai estancar todo o sangramento que há na sua alma, no seu coração. Ele vai arrancar da sua memória toda a palavra que foi lançada. Ele vai apagar da sua memória, do seu coração, todo o mal que te fizeram, tudo que fizeram para te prejudicar. Jesus, Ele está aqui nesta noite, e Ele quer te tocar, Ele quer te curar. Deixa Deus te curar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Salmo 147, 3 diz assim: só Ele devolve alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Só Deus, só Jesus pode fazer. Ele está aqui. Enquanto nós cantamos agora,
O pessoal do louvor vai estar ministrando essa canção. E eu queria que você abrisse o seu coração neste momento. Você abrisse o seu coração. Deus, Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer que você saia daqui completamente curado para um novo tempo. Um novo tempo. Deus quer liberar um novo tempo sobre a sua vida, de alegria. Deus quer te fazer feliz. Por isso, abra o teu coração, em nome de Jesus.